queridos, hoje nós iremos fazer uma correção da última atividade sobre regência verbal. Eu sei que já mandei o gabarito, mas hoje a gente vai explicar o porquê que aquela questão é a correta, porquê o enunciado pediu aquela questão. E um detalhe bem importante é que eu quero que vocês registrem a atividade e me mandem pela plataforma. Vou receber para dar uma nota, ok? A regência verbal está errada em, essa é a primeira questão. Onde ela está errada? A gente já sabe que a letra errada é a letra E, que diz o seguinte: aspiro a um alto cargo político. Mas por que ela está errada? Gente, quando eu falo aspiro no sentido de almejar, eu vou precisar de uma preposição. Então está errada porque ele não colocou essa preposição. Então a frase correta é: aspiro a, que é uma preposição, um alto cargo político. Aspiro no sentido de almejar. Foi anexado aqui a preposição. Então, a letra correta é a letra E, certo? A letra correta que o enunciado está pedindo, mas a frase estava errada porque faltava a preposição. Segunda questão. Observa a regência verbal e assinale a opção falsa. Sabemos que a letra A é a opção falsa. A letra A diz exatamente assim: avisaram que chegaríamos logo. Por que ela está errada? Porque aqui também está faltando uma preposição. O correto seria: avisaram de que chegaríamos logo. Então, a gente vai analisar aqui, colocar aqui é antiético, tá, gente? É melhor um apagador. Avisaram de que, olha a presença aqui, de que chegaríamos logo. Eu coloquei também a presença da preposição porque para ficar um texto mais coerente. Terceira, rasure, né, risque a concordância incorreta, certo? Vamos ver qual é a concordância incorreta do número 1. Esqueci ou esqueci-me todo o dinheiro em casa? Gente, nesse caso você vai riscar esqueci-me, porque o termo precisa ser sem preposição. Então fica esqueci, ou seja, sem preposição. Lembrando que essa é a correção. O que vocês vão riscar é o termo esqueci-me, certo? O 2. Esqueci-me ou esqueci de todo o dinheiro em casa? Esse caso, ele já é diferente. Ele é com preposição. Então, você vai colocar esqueci-me, ou seja, com preposição. O que vai ser riscado nesse caso é o esqueci. A terceira é o item 3. Não esquecerei ou me esquecerei de você, Cláudia. O correto, gente, é com o pronome me, pronome do caso oblíquo. Ou seja, a frase fica: não me esquecerei de você, Cláudia. Então, você vai colocar me esquecerei, explicando que
Lhe aspiro é o que você vai sublinhar. Então, você vai colocar aspiro a ele. E o item 6 fala: todos em casa assistem telenovelas ou a telenovelas. Também eu preciso do uso da preposição. O correto é a telenovelas. Os dois aqui precisam do uso da preposição. Então, o que você vai grifar, o que você vai rasurar, é o item que não está aqui, certo? Os que estão aqui são os que são os corretos, certo? A quarta está pedindo para indicar a alternativa correta. A gente sabe, gente, que a alternativa correta é: preferia brincar a trabalhar. Gente, quem prefere alguma coisa. Então, eu preciso da preposição, certo? Então, a alternativa correta é a letra C, porque ela tem a preposição, certo? Então, vocês podem colocar: quem prefere alguma coisa. Preciso da preposição a. Certinho? A quinta: assinale a oração correta quanto à regência verbal. A gente já sabe que a letra B é a correta. Mas por que a A não é correta? Os tolos admiram e obedecem aos velhacos. Eu preciso da minha preposição para a minha frase ficar correta, coerente. A letra B eu já falei que é a correta. Quero assistir a esse filme. Eu preciso da minha preposição. Marcela namorou com todos os meninos de sua sala. Gente, eu não preciso do com. Namorou, do verbo namorar, é o verbo transitivo direto. Então, ele só precisa de um objeto direto. Não precisa do com, ok? Meu pai custou a chegar ontem à noite. Eu também não vou precisar desse a antes do meu verbo. Não tem sentido nenhum. Tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham feito a correção direitinho e que vocês me enviem esse arquivo, porque será de suma importância para uma nota que será anexada ao conteúdo de vocês. Um beijo e até a próxima aula. Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês, meus amores? Gente, hoje nós vamos falar sobre coesão, certo? Mas o que é coesão textual, tia Silvinha? Meus amores, coesão textual ela é criada pelos mecanismos linguísticos que constroem uma sequência lógico-semântica entre as partes de um texto. Quando a tia leu aqui, pareceu tudo muito difícil, né? Mas, gente, tudo é muito óbvio, não é difícil, porque a gente acaba fazendo, praticando né, essa coesão textual durante o dia a dia o tempo inteiro. Até porque se os nossos textos né, não fossem coerentes, não seriam compreendidos. Então, a coesão textual é quando tem esses mecanismos que vão garantir o quê? Que o nosso texto tem uma lógica que é construída por meio da semântica, né, e que é compreensível por todas essas partes do texto. As partes, elas estão ligadas, elas estão coesas, elas estão o quê? Juntas, e elas fazem sentido entre elas, tudo bem? Então, essas próprias partes, elas podem ser o quê? Elas podem ser frases, elas podem ser palavras, elas podem ser parágrafos, e tudo isso, né, tem que ser muito coeso, tem que estar muito ligadinho, certo? Juntinho. E nós temos alguns elementos coesivos. Dentre esses elementos, nós temos as referências e reiterações, como vocês podem ver aí no primeiro tópico,
certo? O que são, né? O que é isso? Esse tipo de coesão, gente, acontece quando ele vai fazer referência a outros textos dentro do próprio texto, certo? Então, o que, que vai acontecer? Então, você vai fazer referência com algo que já foi dito antes. Você reitera o que foi dito e a palavra ela pode ser substituída por uma outra, por exemplo, com que ela tem uma relação semântica própria, certo? E nesse item 2, nós temos as substituições lexicais, que seria, elas vão garantir, por exemplo, a coesão lexical de um texto, tá certo? Quando um termo ele é substituído por um outro no texto, ou quando tem uma repetição dessa unidade lexical da mesma palavra, está acontecendo um elemento coesivo, ok? Nós temos também, né, que compreender o que significa léxico. Léxico é um conjunto ilimitado e aberto de todas as palavras e elementos morfológicos com significados possíveis em uma língua. Dicionário de antigas línguas clássicas e dicionário abreviado, ok? Além dos dois elementos que nós vimos anteriormente, nós temos também os conectores. Tia Silvinha, o que são os conectores? Gente, eles vão fazer sempre uma coesão bacana, uma coesão boa, uma coesão interfrásica. Como assim, tia Silvinha? Por exemplo, eu citei aí o exemplo. Ele estava atrasado, portanto, acabou fazendo tudo muito rápido. Esse portanto que vocês estão vendo aí, grifado de vermelho, ele é um conector. Ele é que garante a lógica entre uma frase e a outra. Por exemplo, é ele que está garantindo a coesão entre ele estava atrasado, certo? Com acabou fazendo tudo muito rápido. Ele ligou essas duas frases, certo? Então, a coesão interfrásica, ela é a coesão entre as frases que estão sendo ligadas ou desses elementos de uma mesma frase, ok? Então, esses elementos, eles vão o quê? Eles vão estabelecer uma correlação, como vocês podem ver, de textos coesivos, certo? Uma correlação de dependência e a ligação entre esses termos. É muito importante, gente. Por quê? Por que é importante? Porque, por exemplo, se eu usar um verbo no tempo e depois eu usar o mesmo verbo em outro tempo dentro do mesmo texto, né, falando no mesmo momento, vocês vão perceber o quê? Você vai compreender que o seu texto não existe uma correlação dos verbos e a conjugação deles. E é por isso que é importante, né, a gente praticar essa concordância entre os verbos. Para quê? Para garantir que o nosso texto ele possa ser compreendido. E também, né, sem falar que isso vai acabar ordenando os acontecimentos de uma forma lógica, né, e acaba sendo linear, que vai o quê? Que vai acaba permitindo essa coesão, essa compreensão da sequência do seu texto, tá bom? Então, gente, você não pode esquecer de uma das coisas mais importantes para que seu texto faça sentido, certo? É muito importante que as frases, né, que nas frases existe uma relação entre elas, né, entre si. E por que isso é importante, Silvinha? Porque o leitor, ele tem que compreender o seu raciocínio, né, e ele tem que ter um objetivo claro, para que também ele possa compreender que você tem domínio sobre o que você está falando, correto? Então, gente, fica assim. A coesão. A coesão é como eu uno as minhas palavras, como eu retomo, né, esses termos dentro do meu próprio parágrafo. Então, quando eu falo da coesão propriamente dita, eu vou falar de algo menor, certo? Como eu uni, como eu retomei, como eu liguei as minhas ideias dentro do parágrafo. Já com a coerência, eu posso dizer que a coerência é algo mais amplo, né? É quando a gente fala, aliás, quando a gente fala em coerência, a gente está falando do texto em si, né? Por exemplo, no parágrafo 1 você fala sobre a saúde pública do Brasil, né? Enfim,
a problemática da saúde pública no Brasil. No parágrafo 2, você dá continuidade, fala sobre a problemática da saúde pública no Brasil. No parágrafo 3, você continua, fala sobre a problemática da saúde no Brasil, da saúde pública no Brasil. Mas lá no parágrafo 4, você resolve falar como os churros são gostosos e que você adora. E aí no 5, você faz o quê? Você retoma sobre o problema da saúde pública no Brasil. Você percebe que aquilo ficou incoerente? Você tem essa noção? Então é isso que acontece. A coerência ela é mais ampla, né? É como todas as ideias do texto estão conectadas. Já a coesão, gente, ela trabalha o sentido do próprio parágrafo. Por exemplo, eu coloquei aqui uma frase e nós vamos analisar essa frase. A frase diz assim: na época, não conseguimos desvendar os mistérios que compunham o caso dos jovens condenados. Entretanto, a justiça se mostrou falha ao não realizar uma investigação mais efetiva acerca da conduta desses jovens. Vocês podem observar que aqui é um parágrafo super bem elaborado, um parágrafo bonitinho, tudo em ordem, tudo no lugar, certo? Mas eu queria chamar a atenção para essa conjunção que vocês estão vendo, para a conjunção entretanto, né? Contudo, todavia, enfim, certo? Nós temos aí uma conjunção adversativa. Todas as vezes que nós falamos de coesão e coerência, é muito importante vocês lembrar, né, e prestar bastante atenção, que sempre vai ter pronomes, advérbios, preposições e conjunções para fazer essa ligação entre uma frase e outra para dar o quê? Para dar coesão, para dar coerência. Nesse caso, né, dessa frase, eu queria abrir um parêntese para essa conjunção, certo? Ela serviu para quê? Entretanto, aí serviu para unir um período, ou seja, uma frase, para outra frase. Ou seja, ela dá uma relação de juntar, né, de unir, né, de união entre elas, ok? Então, gente, quando eu uni esses dois períodos um ao outro, por meio de uma conjunção adversativa, né, vocês perceberam que ela fez um sentido melhor, ela teve um sentido melhor, certo? Por exemplo, tem até outra frase. Eu vou à festa, certo? Todo mundo entendeu que eu vou à festa. Aí eu viro para você e digo: meu pai estava na festa. Todo mundo também compreendeu que o pai de vocês estava na festa, ok? Que meu pai, no caso, desculpe, meu pai estava na festa. Agora eu falo assim: eu vou à festa e meu pai estará na festa. A partir do momento que eu coloco esse meu conector, vamos chamar assim, certo? O i aí nessa frase que eu acabei de falar para vocês, eu vou estar fazendo o quê? Ligando um período, ou seja, uma frase, a outra para dar um sentido completo, certo? Então, esse i aí, que é uma conjunção aditiva, né? Está adicionando informação, ele está unindo a minha frase à outra frase, certo? Posso fazer a mesma frase com outra conjunção. Por exemplo, eu vou à festa, mas meu pai estará na festa. O mas aí é uma conjunção que adversativa, da ideia de quê? De oposição. Mas ainda assim eu peguei o meu mas e estou ligando uma frase a outra frase. Vocês percebem que eu mudei a conjunção, certo? Eu não mudei a frase, gente. Vocês podem perceber isso. A frase continua sendo a mesma. Eu simplesmente mudei uma palavrinha, né? Essa palavrinha que une uma a outra frase. E eu alterei completamente o significado. Alterei completamente o sentido que eu queria dizer. Vocês estão entendendo? Por isso que a tia sempre fala da importância, né, da coesão, da coerência nos seus textos. E eu tenho uma dica extra para vocês. Tente sempre escrever suas orações na ordem direta. Tia Silvia, o que é isso? Gente, uma ordem direta é quando nós temos o sujeito, o verbo e o complemento, ok? Por exemplo, a pessoa diz, bonita ela é. Para não dizer bonita ela é melhor que vocês digam o quê? Ela é bonita,
ok? Ou seja, sujeito, verbo e complemento. Eu espero que vocês tenham entendido direitinho, certo? E até a próxima aula. Um grande beijo. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Meus queridos, hoje nós veremos uma revisão sobre a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa. Como sumário, nós teremos a Primeira Guerra Mundial, a queda do cesarismo na Rússia e a Rússia socialista. Para iniciar os nossos conceitos básicos, nós vamos falar um pouquinho sobre a eclosão da Primeira Guerra Mundial, como ocorreu. Todas as vezes, gente, que eu falo em nacionalismo, em rivalidades, disputas imperialistas, principalmente entre as grandes potências, tudo isso contribuiu para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Quando eu falo, por exemplo, em Guerra das Trincheiras, nessa guerra, os soldados, eles passavam a maior parte do tempo, gente, abrigados em valas, em buracos que eram cavados no solo. E as condições eram extremamente péssimas, eram insalubres. Eles não tinham uma condição de vida bacana, eles sofriam bastante, inclusive. Milhares de africanos, nessa época, eles foram mobilizados para participar desse conflito. O que eles faziam durante a guerra era diversos, né? Eles eram carregadores, eles poderiam ser soldados de tropas, entre outras coisas. Foi nessa época que surgiu o Tratado de Versalhes, que foi assinado em 1919 e ele impôs à Alemanha severas punições. E isso alimentava o revanchismo nacional alemão. Ela ficava com um pouco de raiva, né? Então, ela acabava ficando cada vez querendo mais revanche. Nesse momento, começaram a surgir as inovações tecnológicas. Com o desenvolvimento dos motores e com a tecnologia aumentando, tudo isso foi um fator primordial para o surgimento das indústrias na guerra. Teve, por exemplo, o desenvolvimento de motores, como eu falei, a combustão interna, os avanços da indústria química. Tudo isso foi utilizado para incrementar essa indústria da guerra. A Rússia cesarista, né, eu até coloquei a data, 22 de janeiro de 1905, ela iniciou no século XX em um quadro de fortes contradições. Preste atenção, era um país predominantemente agrário e tinha milhões de trabalhadores explorados e miseráveis. E eles eram governados por uma monarquia absolutista. Tudo isso com um processo enorme e acelerado de industrialização. Vocês percebem a contradição? Então, isso foi muito importante porque a Revolução de 1905 ela foi violentamente reprimida pelas forças cesaristas. Isso deixou como legado principal a formação dos sovietes, que eram conselhos de soldados, conselhos de operários, de camponeses. Então, a participação da Rússia nessa Primeira Guerra empurrou o país para quê? Para a Revolução. Então, em fevereiro de 1917, especificamente, uma série de greves e protestos populares, ela culminou na derrubada de César, como vocês podem ver na imagem, e no estabelecimento principalmente de um governo provisório. Tudo isso, todos esses acontecimentos foram chamados de Revolução de Fevereiro. E a Revolução de Outubro, ela era dirigida pelos bolcheviques e derrubou o governo republicano e liberal, gente, de Kerensky. Então, iniciou a partir daí a construção do socialismo na Rússia. Entre 1918 e 21, começou a guerra civil entre o Exército Branco e o Exército Vermelho. Isso tudo desorganizou totalmente a economia da Rússia e causou a morte de milhões de pessoas. E quem saiu, né, vencedor, entre aspas, porque de guerra ninguém sai vencedor, mas quem venceu nesse momento foram os bolcheviques. E o Estado Socialista, ele sobreviveu na Rússia. A gente pode ter visto também essa questão da guerra civil na Rússia. Eu até coloquei aqui uma legendazinha para complementar o que eu acabei de falar. Foi um conflito que aconteceu na Rússia entre 18 e 21, causado pela mobilização de forças contra-revolucionárias, ou seja, pessoas que eram contra a revolução, e eles eram chamados de Exército Branco. Houve também, durante esse período, uma disputa política entre pessoas, né,
cujos nomes eram Trotsky e Stalin. O Stalin está aqui à sua esquerda e o Trotsky à sua direita. Terminou apenas em 1927 e quem saiu vencendo, né, essa guerra, essa briga política, essa disputa política, foi o Stalin. E no poder ele estabeleceu um regime totalmente ditatorial. Ele era o regime que ele mantinha era totalmente baseado na repressão, na censura, na propaganda de exaltação do líder. Quem era o líder? Ele. Então ele procurava exaltar, né? Exaltar a si mesmo. Que louco, né? Nós temos também a Revolução Russa apresentando o socialismo soviético como uma alternativa de capitalismo. Ele alimentava a esperança de trabalhadores, né, e dos partidos socialistas, de todo mundo, por uma sociedade igualitária. Claro que isso era muito utópico. Todo mundo queria uma sociedade igualitária, mas a gente sabe que isso nunca existiu, certo? Foi a denominada Guerra Fria. Então, gente, por hoje é só. Um grande abraço e qualquer dúvida, a tia Silvinha está à disposição. Um grande beijo e até mais.